paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes pela oportunidade preciosa que Deus nos deu de estarmos reunidos para oferecer um culto de louvor e adoração a Ele. E nesse culto, como de costume, nós temos esse hábito e faz parte do culto esse momento que vamos fazer agora. Eu me lembro que quando era criança, minha mãe me instruía a ir à igreja e ela sempre dizia que na igreja a gente nunca deve ir. Isso naquela época, as coisas atualizaram, mas vale o conselho dela. Ela dizia assim: você nunca deve ir para a igreja sem pelo menos 4 coisas. Isso era um ensinamento dela. Uma delas era a Bíblia. Ela dizia: você nunca pode ir para a igreja sem Bíblia. Você nunca pode ir para a igreja sem harpa. Ela sempre dizia: Bíblia e harpa você tem que levar para a igreja. A terceira coisa que a minha mãe sempre dizia que a gente não podia deixar de levar para a igreja era um lenço, porque a gente ia chorar no culto. E a quarta coisa que a gente não podia ir para o culto sem ela era a oferta. Essas 4 regras básicas eu aprendi desde criança, desde muito cedo, com a minha mãe. E quando a gente fala de oferta, às vezes parece que não faz parte do ambiente do culto, tem alguém que se esquiva disso, Mas eu me lembro que há um texto na Bíblia que diz que um certo semeador saiu a semear. Se você for analisar a história, a passagem bíblica, esta passagem bíblica, ela é muito interessante, porque a Bíblia vai falar de um semeador, de um tipo de semente, de um só propósito, que era semear. Esse homem saiu a semear, mas a Bíblia diz que ele vai jogar a semente em vários lugares. E a diferença não vai estar no semeador, a diferença não vai estar na semente, a diferença vai estar no lugar onde ele lançou a semente. A Bíblia diz que ele joga uma parte na beira do caminho, a outra parte entre pedregais, a outra parte entre espinhos e uma outra parte em boa terra. A Bíblia diz que na beira do caminho as aves vieram e comeram aquela semente. Entre pedregais cresceu, mas como não tinha lugar para fixar a raiz, quando veio o sol matou aquela plantinha. Entre espinhos, quando cresceu, os espinhos a sufocaram. E quando caiu em boa terra, produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. A diferença não estava no semeador, porque ele era um só. A diferença também não estava na semente, porque a semente era a mesma que ele lançou. A diferença estava no lugar que ele lançou essa semente. E muitas vezes a gente está lançando a semente em lugar errado e querendo colher em outros lugares. A gente está lançando a semente, vamos usar uma expressão aqui às vezes no shopping, lançando a semente em outro lugar, e a gente acaba querendo colher, mas não tem como colher. Logo alguém diz assim: mas como assim, pregador? Como você está dizendo que eu estou lançando a minha semente no shopping? Quando eu era criança, o meu pai fazia a colheita. Quando terminava de colher, as espigas mais bonitas, as mais vistosas que tinham, ele não comia. E ele usava uma expressão, diz assim: semente a gente não come, semente a gente guarda para plantar de novo. E qual eram as espigas? Eram as mais vistosas, aquelas que tinham os grãos mais bonitos, aquelas que chegava a dar água na boca de vontade de comer, e dizer: essa aqui vai servir de semente. O que é que eu quero dizer com isso? Que para Deus a gente sempre dá o melhor. Então eu quero convidar você hoje a semear. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas antes de eu cantar esse hino agora, quando eu era criança, o meu pai, a gente sempre gostava de ouvir histórias dele, Se reunia lá fora, às vezes um dia frio, fazia uma fogueira, e quando estava ele e meu avô, a gente dizia: conta a história, avô. Conta a história, pai. E eles contavam história para a gente. E uma história que o meu pai contou para nós e o meu avô nunca mais saiu da minha mente. Ele dizia que quando ele era jovem, eles tinham as lavouras deles e lá de vez em quando atacava uma praga chamada macaco prego. E quando atacava esta praga, eles não tinham o que fazer com esses macacos, porque eles devoravam tudo. Para onde eles passavam era uma destruição total. E aí a gente curioso perguntava o que eles faziam. Ele dizia: olha, veneno não existia. No tiro não tinha como matar eles, porque eles deixavam um guarda
em algum lugar, um vigia, e esse vigia dava um grito e todo mundo, a perna para quem tem. Então eu falei, mas como que vocês pegaram? Eu falei, foi desenvolvida uma estratégia muito interessante naquela época. Eles pegavam uma espécie de uma cambuca, né? uma cuia, né? Um purungo, faziam 2 furos, um furo só para passar um arame, e o outro furo que cabesse a mão desse macaquinho dentro daquela cambuca. E colocavam um atrativo dentro, colocavam um arame, amarravam em uma árvore, num lugar que não pudesse sair, e colocava aquele atrativo amarrado dentro daquela cambuca. Uma vez que aquele macaquinho chegava, ele pegava aquela cambuca, olhava, tentava, batia para ver se caía aquele atrativo, mas como não caía a curiosidade, eu vi alguém, o pastor Antônio, alguém falar hoje que a curiosidade mata, né? O pastor Antônio falou hoje à tarde. E a curiosidade matou o macaquinho mesmo, porque ele, de tanta curiosidade, ele enfiava a mão dentro da cambuca para ele pegar aquele atrativo de tão curioso que estava. Quando ele colocava a mão, que ele fechava a mão para tirar, já a mãozinha dele não saía mais. Aí o meu pai falava para nós que aquele macaquinho morria gritando, se esperneando. Os companheirinhos dele chegavam, puxavam para o bracinho para ajudar ele, e ele morria num desespero só, mas não abria a mão, era só abrir a mão e ir embora. Mas ele preferia morrer com a mão fechada, né? Então tem gente desse jeito, tem gente que está morrendo, irmão. E o segredo para escapar dessa miséria é só fazer isso, ó. Foi-se embora. Então, aprenda essa lição para a glória de Jesus. Eu vou cantar essa canção. Enquanto eu canto essa canção, antes de cantar eu vou orar, né? Vamos levantar em pé, então vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Enquanto eu canto, você vai ofertar, vira os gasofiláceos e depositar a tua oferta. Esta oferta de hoje é uma oferta missionária. E lá no Paraguai, uma vez eu fui pregar e tinha uma frase em espanhol que dizia que misión se hace de 3 formas: com os pés dos que vão, os rodilhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Essas são as 3 formas de fazer missões. Então, se você não tem os pés para ir, você tem os joelhos para orar e as mãos para contribuir. Amém? Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora nesse momento, quando a tua igreja vai contribuir, ó Deus, que esta oferta, ó Deus, seja como um cheiro de incenso suave às tuas narinas, pois isto faz parte do culto. Estamos sacrificando também, ó Pai, nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe a oferta do teu povo, o sacrifício do teu povo, para a glória e honra do teu nome, meu Senhor. Que seja como aquela semente que aquele homem lançou em boa terra, que produza 30, 60 e a 100 por um na vida dos ofertantes, para a tua glória, em nome de Jesus. Em tempo e em fora de tempo, nós vamos levar a semente do amor, falar que Cristo liberta, transforma e redime o vil pecador. Andando, gemendo e chorando, enquanto é dia, vamos trabalhar. Nós vamos transpor as barreiras, também as fronteiras, e as almas ganhar. Nós vamos transpor as barreiras, também as fronteiras, e as almas ganhar. Missões, missões, semeadores de boas novas, nós estamos fazendo missões. Missões, missões, semeadores de boas novas, nós estamos fazendo missões. Por terra, por água ou pelo ar, remindo o tempo, nós vamos buscar
As almas que foram compradas na cruz do Calvário por nosso Jesus, orando e contribuindo, pregando o Evangelho, não vamos parar, cumprindo de Jesus o ide, por todo o mundo nós vamos pregar, cumprindo de Jesus o ide, por todo o mundo nós vamos pregar. Missões, missões, semeadores de boas novas, nós estamos fazendo missões. Vamos cantar. Missões, missões, semeadores de boas novas, nós estamos fazendo missões. Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós